Platão era agnóstico? Não. Resposta. Já bem rápida, né? Não. Platão não era agnóstico. Você, se pegar os livros todos do Platão e for lendo um por um, você perceberá que Platão usa de uma roupagem gnóstica, que era comum no pensamento da época, né? Aliás, gnóstico aqui é um termo universal. Eu trato nesse meu canal aqui, que já é uma escola filosófica mesmo, né? Já tenho opiniões suficientemente originais minhas aqui. Não sou mais um aluno, não sou mais um discípulo de ninguém. Gnose significa essa tendência de achar que o mundo material, esse nosso mundo aqui, ou nem precisa ser material, mas que esse nosso mundo aqui é uma prisão feita por um ser inferior, mas poderoso o suficiente para roubar algo de Deus, né? Então, Platão chama Filólogo de louco, né? Ou pelo menos faz referência às doutrinas de Filó chama de louco num diálogo. Também, quando ele escreve no o Timeu, que poderia ser confundido como um texto gnóstico, talvez, na linha da escrita gnóstica, como por exemplo o Corpus Hermético, embora o Corpus Hermético seja mais explícito em certo sentido e menos em outro sentido, e mais arrogante, menos, enfim, ou seja, uma linguagem claramente gnóstica, o, o Platão deixa claro que aquilo ali é uma roupagem, né? Quando você está lendo os recomeços, você chega um momento que Platão diz assim: agora começaria um discurso assaz desconexo, né? Assaz, assaz ilógico. Ou seja, e o tempo todo é dito ali também que aquele discurso é uma aproximação, que não é algo literal. E tem realmente muita coisa fantasiosa no time, se você parar para perceber. Não tem como aquilo ali ser algo realmente do Platão, entendeu? Platão não acreditaria em algo tão trouxa assim, na verdade, né? É claro que ele tem verdades metafísicas belas, isso é verdade. E eu vou até falar uma coisa: é esperto quem relaciona o demiurgo com o próprio Deus, né? Porque assim, demiurgo significa aquele que faz ao público. Ou seja, parece que o demiurgo é autor da bondade, vamos dizer assim. É a parte correspondente à bondade de Deus, né? Que faz todas as coisas, né? Agora, no Fedro, você contém, por exemplo, a descrição de que a alma é um ente material por ser uma fonte de movimento, né? Então, se Platão seguisse essa cosmologia de que a, a alma, se a alma de alguma forma fosse material aprisionada no corpo, né, fosse corrompida, então Platão não poderia afirmar que a alma seria uma fonte de movimento, né? E, de qualquer maneira, é muito difícil saber com exatidão o que Platão pensava ser o corpo, porque o que a gente pode ter certeza é que Platão provavelmente pensava que o corpo fosse algo que limitasse o conhecimento da alma. Isso é completamente correto. A própria descrição do Fedro, né? Nós aqui nesse mundo não temos a liberdade correta de pensar, né? É muita incomodação, muita desgraça. Eu próprio uso minha vida como testemunho, assim, é muita interrupção, muita coisa, né? Que a filosofia significa, em outras palavras, também exatamente isso, quer dizer, uma preparação para a morte. Você chegar lá na morte com o máximo de virtudes, né? E verdade o suficiente para continuar a sua investigação, né? E, e ainda com ímpeto, né? Enfim, de qualquer maneira, é muito correto nós dizermos então que o Platão não é agnóstico, ele apenas usa uma roupagem, né? E eu acho que uma das maiores provas está no próprio Fedro, onde Sócrates diz que não tem interesse nessas interpretações misteriosas. Sócrates diz isso abertamente, né? Quanto à ideia de que os diálogos platônicos eles contêm sistemas filosóficos diferentes, eu discordo disso, porque existe muito a probabilidade de Platão ter revisado seus diálogos ao longo do tempo e ter formado um corpo sólido, como também
é muito improvável que então uma doutrina secreta realmente existisse nesses diálogos, o que também é completamente. Como é que se pode dizer? É completamente improvável que assim seja, porque Platão usa termos claramente. Enfim, eu já provei aqui, né? O próprio filme é uma prova disso aí. Eu não creio que tenha períodos de maturidade e maturidade no platonismo. Eu acho que se teve períodos de maturidade, Platão foi corrigindo, né? Foi corrigindo ao longo do tempo, foi reescrevendo. Ora, quanto a Aristóteles, Speus e o pessoal todo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que Aristóteles foi discípulo de Platão por 20 anos. Então, Aristóteles, logicamente, não poderia revelar as doutrinas secretas de seu mestre, né? E. Ah, tá, aqui já outra prova, né? Vários escritores falam que Platão tinha doutrina secreta, vários, na antiguidade, né? Enfim, Aristóteles não poderia revelar o que o seu mestre ensinou. Então, o Aristóteles pegou o que o consenso comum acreditava que Platão pensava e refutou isso aí, né? Depois disso, o Speusp e o pessoal todo, logicamente, também não revelaria, né? Não teria sentido. Então, eu acho simplesmente que chamar Platão de gnóstico, no sentido que nós usamos aqui nesse canal, não no sentido histórico, ademais, é uma completa falta de senso e, sobretudo, é um contraprincípio com o próprio princípio do diálogo platônico no geral, quer dizer, o senso comum. Nenhum sujeito que se preze vai pensar que Deus é um ser mau que criou esse mundo por pura maldade, né? Se você nega esse senso comum, você, portanto, pensa que Sócrates era um pederasta, né? Que Platão achava o homossexualismo certo e um monte de outras besteiras, coisa que Platão nas leis já fala, né? Nas leis, Platão abomina a pederastia, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer. E então, se alguém chegar e dizer para você, ah, Platão é gnóstico, você chama de ignorante, né? Até mais.